aí galera da MDJ, Missão Deoniana Juvenil, eu sou o Padre Eduardo, você já deve saber, eu estou aqui em Roma, na Casa Geral dos Deonianos, e daqui faço para vocês esse vídeo para contribuir com a formação de cada jovem missionário. O tema que me foi pedido foi falar sobre o rito da Santa Missa e também as orações chamadas Atos de Oblação, que estão contidos no livro Deonianos em Oração, que é esse tesouro da espiritualidade deoniana que cada um tem que ter em mão aí, porque é nosso manual de fé, de oração para quem é deoniano. Pois é, galera, antes de falar propriamente sobre essas partes do livro, é importante a gente entender o quanto isto que eu vou falar hoje está no coração do carisma deoniano. Como é que a gente diz o carisma deoniano? Como é que a gente explica para alguém que nos pergunta essa graça específica do ser deoniano no coração da igreja? Bem, o carisma a gente pode explicar de um modo muito fácil, fazendo duas perguntas e oferecendo, claro, duas respostas. Primeiro, o que são os deonianos? E a resposta a essa pergunta é: os deonianos são oblatos. A gente já vai explicar o que é isso. E o que fazem os deonianos? Bem, os deonianos fazem reparação. Eles são oblatos e fazem reparação. Assim, nessa breve síntese explicada, dita do nosso carisma, vocês perceberam que a palavra oblação aparece. O deoniano deve ser um homem unido à oblação de Cristo, o religioso propriamente. Mas você que é membro da família deoniana, você jovem, você rapaz, você moça, também é chamado a fazer isso no seu estado de vida, do seu modo. Mas a pergunta que se faz é: o que é oblação? Porque eu me sinto chamado a ser deoniano de coração, fazer parte da família deoniana, mas esse negócio de oblação significa propriamente o quê? Já que a palavra oblação não faz parte do vocabulário do dia a dia da gente. Então, gente, oblação significa o sacrifício de Cristo, o oferecimento que Cristo fez da sua própria vida ao Pai. Imagina que o Pai tinha um sonho para a humanidade. E esse sonho, desde o Jardim do Éden, se perdeu um pouco. Por quê? Porque o ser humano, que era propriedade de Deus e que tinha uma vida destinada a dar glória a Deus, preferiu dar glória a si mesmo por causa do pecado. E assim, Deus nunca abandonou o plano de ter o ser humano para si. Por isso ele enviou o seu filho para ser o seu próprio filho, homem como nós, e assim, tendo ele um coração humano, pudesse, com esse coração humano, oferecer em si mesmo a humanidade a Deus. Ora, nisto consiste a oblação de Jesus. Jesus teve uma vida inteiramente oferecida a seu Pai. Se Adão negou esse oferecimento, se Eva negou esse oferecimento, agora o novo Adão, que é Cristo, oferece o próprio coração. E no próprio coração estão incluídos todos os homens e todas as mulheres de todos os tempos, e agora quem acreditar em Jesus e se fizer discípulo dele pode então se oferecer com o coração de Cristo ao Pai. Eis aí o que significa oblação. E claro, a oblação da vida de Jesus se deu ao longo de toda a sua existência nesse mundo. Mas não temos nenhuma dúvida de que no momento da sua cruz, ali estava propriamente o resumo e a expressão máxima desse oferecimento. Então, se o livro Deonianos em Oração é uma expressão do carisma deoniano de modo rezado, é um compêndio, é um resumo daquilo que são as preces deonianas, no livro Deonianos em Oração não poderia faltar nem o rito da missa, nem os atos de oblação. Por quê? Em primeiro lugar, porque a missa é a celebração sacramental do oferecimento de Cristo. É o sacrifício de Jesus em modo de sacramento, tornado presente na vida do povo de Deus até que Cristo volte. A Eucaristia, outra coisa não é do que um sacrifício à maneira de ceia que Jesus deixou para nós e pediu que os apóstolos continuassem a celebrar para que servisse de alimento, de incentivo, de concentração de graça, para que todo aquele que acredita em Jesus pudesse então chegar à mesa definitiva, à refeição definitiva, participando já aqui na terra da mesa que o Senhor nos preparou, mas lá no céu, chegando à mesa definitiva. E o que é esta refeição aqui na terra?
é celebração de sua paixão, sua morte, sua ressurreição. Ou seja, é celebração da oblação, da entrega de Jesus ao Pai. E com ele a gente se entrega. No altar não são postos somente pão e vinho, mas a nossa própria vida, o nosso próprio coração. Como consequência disso, o livro Deonianos em Oração reúne uma série de pequenas preces. Cada prece tem ali uma paginazinha só, bem pequena, que são expressões dessa entrega, ou seja, expressões desse oferecimento, de um modo mais intenso e de um modo mais deoniano ainda. São os chamados atos de oblação. Existe uma seção ali no início do livro Deonianos em Oração que é destinada a isso. São preces, às vezes, uma para cada dia da semana, tem uma outra parte que é para cada tempo litúrgico, ou tem uma outra parte que é por temas, mas todas elas trazem em comum o oferecimento de vida, que cada religioso deoniano deve fazer todos os dias, mas que os membros da família deoniana podem também participar, porque isso não é uma especificidade da nossa vocação deoniana, mas é um chamado feito a todos os batizados. Então, fique atento, todo deoniano, e você é um, deve fazer essa prece todo dia. Você pode escolher a seu gosto um dos atos de oblação, que está ali naquela seção do livro, e com o teu coração bem disposto diante de Deus, no silêncio do teu quarto, ou talvez visitando a igreja diante do sacrário, melhor ainda, ou talvez antes da missa começar, quando você for ali, trazer o livro, abrir o livro e se oferecer. Ir seguindo aquelas palavras e deixando-se inspirar por ela, fazer o oferecimento da sua vida. Mas você não faz sozinho, você faz em Jesus. Com o coração de Jesus você se oferta, porque o grande oblato é Ele, e nós somos chamados a ser oblatos nele. Eis aí a razão pela qual nós temos no nosso livro isso que faz parte do coração da nossa vocação deoniana. Então, seja um bom deoniano, faça frequentes atos de oblação e aprenda com o nosso livro. Vale a pena.